Começa agora mais um Videira News. Amados irmãos, no próximo dia 11 de janeiro, a partir das 14 horas, todos os líderes e líderes em treinamento, anfitriões e todos os membros da igreja estão convocados a participar do nosso grande treinamento, renovando a paixão e o encargo pela visão de células. Isso é vital para a nossa igreja. Será um dia de grande mover de Deus. Esperamos por vocês. Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. Atenção, todos os discipuladores, líderes e líderes em treinamento. Nossa reunião de discipulado acontecerá todas as quartas-feiras às 19 horas, no prédio da igreja. Prepare-se para o nosso primeiro encontro de 2020, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de janeiro. E você, já tem uma vida para enviar? Ore, jejue, divulgue e convide um amigo. Cremos que a chuva abundante de Deus se manifestará em nossos encontros. Se você ainda não faz parte de nenhuma célula, procure o pastor no final do culto. Deixe o seu nome e telefone, que entraremos em contato. Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim.
Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque o homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. O Videira News fica por aqui. Tenham todos uma semana abençoada.